Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1º de fevereiro de 1966, morre o comediante Buster Keaton, gênio do cinema mudo. Buster Keaton, diretor, roteirista e considerado um dos 3 maiores atores cômicos do cinema mudo, morreu em 1º de fevereiro de 1966 em Los Angeles, Califórnia, vítima de um câncer de pulmão. Ele ficou conhecido como o comediante que jamais ria, pelo rosto impassível em contraste com suas habilidades acrobáticas. Buster Keaton rivalizava na carreira com Charles Chaplin e com os irmãos Marx, e seu humor era caracterizado por elementos surrealistas. Nascido Joseph Frank Keaton em 4 de outubro de 1895 na cidade de Piqua, Kansas, Buster Keaton foi influenciado desde cedo pelos pais, comediantes do estilo vaudeville. Com eles, formou um grupo humorístico chamado Os Três Keatons. Em uma das apresentações, quando Keaton tinha apenas 1 ano de vida, ele caiu de uma escada e, surpreendentemente, saiu incólume do acidente. O grande mágico Harry Houdini, que acompanhava como mágico a trupe e assistiu à cena, apelidou-o de Buster, Destruidor, nome com que passou para a história. A característica de Keaton, já maiorzinho, era manter a cara imutável em situações hostis. Essa particularidade encantava o público que corria para ver o grupo. Os Três Keaton encerrou suas atividades devido a problemas de saúde do pai, decorrentes do alcoolismo. Em carreira solo, Buster Keaton decidiu tentar a sorte no mundo do cinema. Em 1917, conheceu o comediante Roscoe Fate Arbuckle, um dos atores mais famosos de seu tempo, que, envolvido em um escândalo sexual, estava com a carreira em declínio. Ao lado dele, do produtor Joe Schenck, ele estreou em curtas-metragens, o primeiro dele, The Butcher Boy, O Garoto Açougueiro, de 1917. O primeiro longa-metragem que produziu foi O Domador de Cavalos Selvagens, de 1921, uma fita dirigida por Herbert Blanchet. No entanto, sua primeira grande película foi One Week, filme dirigido e escrito por ele mesmo, que dava vazão ao seu inventivo e absurdo sentido do burlesco e da palhaçada. Nos anos 1920, houve uma excelente sequência de produções da própria companhia, a Buster Keaton Productions, com os títulos O Cara Pálida, de 1921, Cops, de 1922, Nossa Hospitalidade, de 1923, Três Idades, de 1923 também, O Navegante, de 1924, Sherlock Jr., também de 24, e uma película que antecipou em décadas os efeitos de A Rosa Púrpura do Cairo, de Woody Allen, O Rei dos Cowboys, de 1925, uma das películas mais surreais de sua carreira, 7 Oportunidades, de 1925 também, A General, de 1927, seu título mais conhecido, O Cameraman, de 1928 e Capitão Bill Jr., de 1928. Os últimos filmes citados foram rodados com a companhia Metro-Goldwyn-Mayer. Se a princípio esse estúdio não prejudicou demasiadamente a liberdade do extraordinário artista, com a chegada do cinema falado e a crescente intromissão dos produtores, a carreira de Keaton foi completamente destruída. Apesar dos cuidados da atriz Natalie Talmadge, com quem se casou em 1921, Buster Keaton começou, a exemplo de seu pai, a ter problemas com a bebida devido à impossibilidade de exercer a autonomia criativa em seus projetos. Sua relação sentimental com Natalie foi interrompida pelo divórcio em 1932. Em 1933, ele se casou com a enfermeira May Scriven, porém esse casamento também fracassou e eles se separaram em 1936. Era triste ver um gênio do cinema envolver-se em produções medíocres, tentando sobreviver entre gente de menor talento. Entre os filmes que podem se salvar está Speak Easily, de 1933, dirigido por Edward Sedgwick. Não obstante, esse filme estava a anos-luz dos melhores momentos de Buster Keaton. Perdido o favor do público, Buster Keaton foi despedido da Metro-Goldwyn-Mayer por
ao alcoolismo em meados dos anos 30. A partir de então, Buster Keaton passou por diferentes companhias, realizando curtas e inclusive regressou à MGM para escrever gags, sem acreditar muito nelas. Chegou mesmo a trabalhar com os irmãos Marx, aparecendo como ator secundário em várias películas, entre elas San Diego I Love You, de Reginald LeBogue. Nos anos 50, sua sorte profissional melhorou graças a aparições televisivas e teatrais. Na telona, seu rival profissional, porém amigo pessoal, Charles Chaplin, o resgatou para com ele contracenar em Luzes da Ribalta, de 1952. Buster Keaton também fez algumas pontas em filmes como O Crepúsculo dos Deuses, de 1950, e A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1957. Em 1957 também foi filmado a obra biográfica The Buster Keaton Story, em que Donald O'Connor fez o papel do ator. Houve também uma série de homenagens que antecederam o Oscar honorífico recebido por Buster Keaton em 1959. Na década de 60, Buster Keaton participou de divertidas fitas como Pajama Party, de 1964, e O Escravo das Arábias em Roma, de 1966, de Richard Lester, o último trabalho antes de sua morte. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.